Oi, irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos responder a pergunta da irmã Leila Santos, e ela perguntou: eu queria saber se Deus me perdoará, porque a minha casa nem todos servem a Deus. Pois eu luto todos os dias com os meus filhos para seguir a Cristo, junto comigo, meu esposo e minha filha. Estou lutando com os meus outros 3 filhos. Antes de iniciar, não se esqueçam, se inscrevam no canal, deixe o seu like, isso é importante para que a gente leve essa mensagem para mais pessoas. Não se esqueçam também os pedidos de oração que está aparecendo aqui na tela. Vamos orar juntos pelos nossos irmãos. Então vamos lá, a pergunta da irmã Leila. Será que Deus vai me perdoar porque eu não consegui conduzir minha casa aos caminhos, pelos caminhos, porque meus filhos se afastaram? Então vamos ler alguns textos para isso. Provérbios capítulo 20, verso 7. Provérbios 20, verso 7. O justo anda na sua integridade, bem-aventurados são os seus filhos depois dele. O justo anda no caminho da sua integridade, bem-aventurados são os seus filhos depois dele. Por que que os filhos do justo são bem-aventurados? Porque os filhos do justo são mais que felizes, porque eles têm o exemplo do Pai. Então eles têm o exemplo e o caminho a ser seguido. Vamos lá, Provérbios 22, verso 6. Provérbios 22, verso 6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Eu e você, como pais, devemos instruir os nossos filhos no caminho em que devem andar. Eu e você devemos conduzir no caminho. Eu e você andando no caminho, guiando os nossos filhos pelo caminho em que estamos andando, sendo exemplos para ele. E aí, cabe a mim e a você termos esse discernimento. Será que eu e você, de fato, estamos fazendo ou fizemos aquilo que cabe a nós fazermos? Será que eu e você fizemos aquilo que é justo e que deveríamos, de fato, fazer aos olhos dos nossos filhos, para que eles vejam o exemplo em nós? Esse é o ponto que cabe a mim, que cabe a você, é o ponto que nos corresponde, é até onde vai o nosso limite, porque eu e você não podemos agora infringir a liberdade dos nossos filhos. Eles vão ter um momento de escolha, por mais que possamos como pais determinar enquanto estão sobre o nosso teto, determinar: você vai para a igreja hoje porque você está sob o meu teto e você é minha responsabilidade. Quando você estiver na sua casa, quando você for responsável de si, então aí você toma suas decisões. Tudo bem, mas será que eu e você fizemos a nossa parte de fato, de instruirmos no caminho, de andarmos no caminho com eles, de sermos justos aos olhos deles, que eles pudessem ver a justiça de Deus refletida em nós? Esse é o ponto que cabe a mim e a você, e esse é o ponto em que eu e você seremos culpados se negligenciarmos. Esse é o ponto que cabe a mim, e aí é onde Deus pode não nos perdoar, se negligenciarmos esses pontos. E aí a gente encerra e a gente vai para um outro texto agora, Ezequiel 28, verso 14 e 15. Ezequiel 28, verso 14 e 15. Ezequiel 28, verso 14 e 15. Eu te estabeleci como querubim da guarda ungido, estavas no monte santo de Deus, andava entre as pedras afoguentadas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. E aqui é um texto que nós entendemos que cabe justamente a Lúcifer, Satanás, um anjo criado por Deus, que caiu em algum momento da vida dele, um mistério que não sabemos, se achou iniquidade no coração dele, sem justificativa, não havia justificativa para isso. Então, olhando agora para essa história, podemos pensar assim:
Podemos não, temos a certeza que é assim, né? Lúcifer teve o melhor dos pais, mostrou tudo aquilo que era certo, justo e bom a ele, andou e viveu em um lugar perfeito, e ainda assim, no coração daquele anjo, se achou iniquidade. Ele caiu, ele tropeçou, ele se desviou dos caminhos, e com o exemplo perfeito, que é Deus, ele resolveu se rebelar. Quanto mais a nós, que somos exemplos imperfeitos, devemos andar no caminho da justiça, instruir no caminho, sermos justos, sim, mas em algum momento falhas nossas podem acontecer, porque somos falhos. Temos de lutar contra as nossas falhas para não tropeçarmos e cairmos. Podemos vencer, sim, todo aquele pecado que há ao nosso redor. Podemos vencer todas as tentações e provações, sim, podemos. Mas em algum momento, em alguma falha que possamos acontecer, podemos sim negligenciar e cair e tropeçar e fazer coisas erradas que atrapalhem a nossa caminhada, que atrapalhem tudo aquilo a qual buscamos fazer, tudo aquilo em que levamos uma vida para desenvolver. Nossos atos podem afastar nossos filhos de Deus por verem coisas erradas, mas no caso de Lúcifer, nada de errado aconteceu para que se achasse iniquidade nele. Então, por que esse ponto? Porque se Lúcifer caiu tendo um exemplo perfeito, quanto mais os nossos filhos, tendo exemplos imperfeitos que somos nós. Patriarcas e Profetas, capítulo 1. Quebrantou-se então a perfeita harmonia do céu. A disposição de Lúcifer para servir a si, em vez de ao Criador, suscitou um sentimento de apreensão ao ser observada por aqueles que consideravam dever a glória de Deus ser suprema. No conselho celestial, os anjos insistiam com Lúcifer. O Filho de Deus apresentou perante ele a grandeza, a bondade, a justiça do Criador e a natureza imutável sagrada da sua lei. O próprio Deus estabelecera a ordem do céu e, desviando-se dela, Lúcifer desonraria ao seu Criador e trairia a ruína sobre si. Então, se o próprio Lúcifer trouxe ruína sobre si, se desviando dos caminhos, sendo um ser criado perfeito, tendo andado nos caminhos perfeitos, tendo o exemplo perfeito de Deus, nossos filhos podem ser também. E o que cabe a nós como pai é o que a palavra nos instrui, de fato sermos justos, andarmos nos caminhos e instruirmos ele nos caminhos. E, fazendo isso da nossa parte, também devemos orar pelos nossos pequenos, para que eles andem nos caminhos. Esse é o nosso dever como pai. E seremos culpados sobre isso, se negligenciarmos isso. Sermos justos, se não andarmos no caminho e se deixarmos de orar pelos nossos filhos. Isso é o que nos cabe. A partir desse ponto, o que vem depois, já não temos o controle disso, porque eles terão o livre-arbítrio deles de escolher a perdição ou a salvação. Assim como nós temos, eles também têm. Então, para a irmã, não se sinta culpada por isso. Busque fazer sempre o seu melhor, instruindo com justiça e andando no caminho de justiça. Esse é o ponto que cabe a mim e a você que somos pais. Espero ter ajudado a irmã no vídeo de hoje. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se tem alguma outra dúvida qualquer da Bíblia, deixa nos comentários. Os pedidos de oração nos comentários, estarei lendo, respondendo e orando por todos. Convido aos irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, mais uma vez por podermos abrir a Tua Palavra e por podermos sermos instruídos por ela, Senhor. Que o Senhor, por favor, nos ajude sempre a andarmos nos Teus caminhos e fazermos a Tua vontade, Senhor amado. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.